Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 26. Nós vamos estar andando por esse capítulo. Então você pode estar sentado mesmo. Mídia, vamos primeiro, versículo 1 ao versículo 5. Gênesis 26, verso 1 ao verso 5. E antes de começar a ler o texto, eu preciso te explicar que a nossa ministração começa com promessa e obediência. Então, pastor, qual é o direcionamento? A gente pega aqui, qual é a latitude e longitude que a gente vai navegar hoje? Começa exatamente por ter promessa e por seguirmos em obediência. Então, esse é o pontapé inicial da nossa ministração essa noite. E assim diz a palavra de Deus. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você. E eu o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu, guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Amém? Diminui só um pouquinho esse ventilador, por gentileza. A nossa história começa como a história de muitos de vocês. Começa com uma situação... Não desliga, só diminui um pouco. Ele literalmente estava passando por uma situação de dificuldade. Uma situação de fome, uma situação de escassez. E essa situação de escassez fez com que ele fizesse o quê? Tivesse que se movimentar. A pergunta é, qual é a lógica que ele tinha nesse movimento natural dele? Qual era o melhor lugar que ele tinha para se movimentar? Quando você estuda a história e o tempo, você vê que a prosperidade estava sobre quem? Sobre o Egito. Então, o Egito era a melhor opção a ser seguida. O que nós temos aqui? Ele tinha a primeira opção. Qual era essa primeira opção? Ir para o Egito. A nossa terra está com dificuldade. Qual é o melhor lugar de prosperidade? É o Egito. Vou trazer um exemplo hoje. Muita gente hoje pensaria assim, poxa, se o Brasil estivesse nessa situação, para onde eu vou migrar? Pô, eu vou migrar para a Venezuela. É isso? Vou para a Bolívia. Bolívia, está arrebentando, commodities. É isso também? Você iria para onde? Para onde você iria? Terra está em dificuldade. Eu quero procurar uma terra que tem bonança para viver uma vida tranquila comigo e com a minha família. Em princípio, você iria para os Estados Unidos. Primeira opção. De repente, a segunda opção, não, eu iria para a Europa. Vou pegar ali vou Suíça, vou para a Suíça. Canadá, outra já falou aqui também, Canadá é uma opção. O fato é, você escolheria um lugar que está pior do que o que você está para morar? Não, não tem lógica isso. Você procurava um lugar que está na mesma latitude ali, né, geográfica, traduzindo, onde a seca está batendo também? Não tem lógica. Mas o que o Senhor falou para ele? Você vai precisar se mover. Porém, eu já vou te antecipar. Não vá para um lugar que, em princípio, seja agradável aos seus olhos. Não vá para o Egito. Você precisa se mover, mas você não vai para o Egito. Eu vou te indicar o lugar que você tem que estar. E assim começa a mensagem dessa noite. Esse homem sabia que precisava agir. Ele tinha que tomar uma ação e ela agora. O óbvio estava diante dos olhos dele, que era ir para o Egito. Só que ele para, em vez de pura e simplesmente seguir para o óbvio, ele para e busca a presença do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. O que você tem para mim?
E esse é o primeiro convite que eu faço a cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui essa noite. Não haja por impulsividade. Não, mas aquilo ali parece ser lindo, parece ser maravilhoso, aquilo parece ser um negoção. Calma. Na história da minha vida, nos meus 30 anos de ministério, se eu pudesse contar quantas pessoas se arrebentaram em negócios, em troca de emprego, em casamento, por causa dessa impulsividade de ser levado por aquilo que parece estar brilhando. Ah, meus irmãos, dá para escrever um livro. Se eu pudesse pegar, que a ética pastoral não me permite, mas se eu pudesse, eu escrevi um livro só de histórias de derrota de pessoas que deixaram ser levadas pelas emoções, deixando ser levadas pelo quê? Pelo que viam. Mas vamos lá, continua mais esse negócio aqui. O interessante é que ele é chamado por ilógico. Mas ele tinha promessa. Se assim você fizer, o que Deus falou? Primeiro, eu estarei com você. Segundo, por mais que pareça ilógico, eu vou te abençoar. Quem aqui já teve experiência de andar em coisas que eram totalmente ilógicas e viveram prosperidade porque o Senhor botou a mão dele? Meu amigo, eu já vivi isso, já várias vezes. Então, mas isso aqui parece... Eu quero você ali. É ali mesmo, é ali. Então, tá bom, vou ficar ali. Daqui a pouco, você está aqui, parado aqui, gostei de você. Está aqui um presente. O que eu fiz? Gostei de você. E o Senhor falava, é só você andar em obediência. Não interessa para onde parece ser o melhor, só segue o meu plano. Meu plano, com certeza, é o melhor. Porque a grande realidade é que quando eu olho para frente. O que eu vejo ali? Eu vejo parede, eu vejo um vidro, eu vejo um portão. Eu não consigo ver o que está 1 quilômetro à frente. Mas o Senhor olha de cima. Então Ele sabe exatamente quais são as melhores rotas para a gente seguir. E eu me pergunto, por que nós muitas vezes não confiamos nisso? É uma pergunta, e esse silêncio é fantástico, porque não tem explicação. Se eu pedisse para você explicar, tivesse, eu te dou R$1.000 agora, se você conseguir explicar, pode ter certeza que eu não ia gastar meus R$1.000. Porque não há explicação lógica nenhuma o homem tentar suprir aquilo que só Deus pode fazer. Eu não conheço uma, eu falei, são 30 anos. 30 anos de luta no Evangelho, e eu não vi uma história de sucesso de gente que foi contra a vontade do Senhor e se deu bem. Não vi. Talvez eu tenha visto alguns pouquíssimos empates. Mas diante das lindas goleadas que o Senhor prometia, talvez isso tenha sido uma grande derrota também. Pois bem, continuando. Mais à frente no texto, essa história, eu convido depois você ler o capítulo inteiro, caso você não tenha lido. Mas o verso 12 ao 14 vão dizer outras coisas importantes. Isaac aceitou o chamado do Senhor e ele foi para aquela terra. E chegando lá, ele recebe uma autorização para ficar com seus servos em uma porção de terra, e ali ele começa o quê? Ele começa a plantar. Só que o que ele planta de uma forma milagrosa começa a prosperar de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz o seguinte: Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Tem noção do que é isso? Nós tivemos um casal que acabou de vir do Mato Grosso ali, terra de, muito... Imagina um produtor, você fala, cara, está fazendo 100 por 1. Cada semente está 100 por... Cara, é o sonho de consumo. E ele fala, por que isso aconteceu? Por um único motivo. Qual motivo? Porque o Senhor o abençoou. Então, não há nada melhor do que você estar no centro da vontade do Senhor. Mas o Egito é fantástico, é maravilhoso, está bombando, está prosperando. Meu filho, vai para onde eu mandei. Porque se você obedecer, você vai botar a mão e eu vou fazer prosperar aonde quer que você esteja. Porque ao homem cabe o possível, a Deus o quê? O impossível. O homem aqui fez o quê? Mesmo numa terra que não fosse tão propícia, ele foi lá e plantou. E aí o que o Senhor fez? Fez um milagre. E é isso que ele está convidando a cada um de nós a entender. Ele tem nos chamado para um lugar específico, para fazer um ministério específico, para cumprir uma situação específica. E se a gente aceitar, a gente vai viver coisas extraordinárias nesse novo ano. Você crê nisso? Eu creio. Para a minha vida, eu creio. Mas o texto diz mais. O homem enriqueceu. Só que não para aí. Ele conseguiu
melhorar essa história. Cadê o texto aqui? Como é que está essa versão aí? Versículo 13. Deixa eu ver como é que está essa tradução dele aqui. Enriqueceu-se o homem. Caramba, isso aqui é o quê? É revista corrigida? Enriqueceu-se o homem. Prosperou. Ficou riquíssimo. Na minha tradução está dizendo o quê? O homem enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Sabe, Adriana? Sabe o que isso quer dizer, Pablo? Isso quer dizer exatamente continuidade. Ele enriqueceu, parou e viveu de renda? É isso que a Bíblia está falando? Não, ele enriqueceu e sabe o que ele fez? Continuou trabalhando. Ele continuou fazendo. E sabe o que Deus fez? Continuou prosperando. Chegando ao ponto dele não só enriquecer, mas ele ficou riquíssimo. Estuda a língua portuguesa, superlativo de rico. Está dentro dele, o negócio bombou. Hã? É com a Kelly que entende esse negócio aí da língua portuguesa. Amém, igreja? Ele entendeu que ele saiu de um estado para um estado muito melhor. Mas ele entendeu que o chamado dele não se resumia àquilo. Tem muita gente na igreja que está vivendo exatamente isso. Eu estava aqui numa edificação de agora, eu estou num lugar bom. Glória a Deus, aleluia, vou plantar aqui. Vou congelar os meus pés aqui, vou fazer um buraco, plantar meu pé aqui. Porque aqui está, glória a Deus, eu estou vivendo uma coisa extraordinária em relação ao que eu vivia antes. Amém, mas é isso que o Senhor quer na tua vida? Ele quer te dar muito mais. Basta você continuar andando em obediência, porque você vai experimentar coisas extraordinárias. Porém, a história não termina aí. O verso 14 nos diz uma outra situação. Que isso aí já é quase que o óbvio, já é quase que o esperado. Por quê? Se o homem ficou riquíssimo, porque ele colocou a mão e prosperou, ele agiu, perseverou em agir, o que acontece? Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus começaram o quê? A invejá-lo. Será que alguém já viveu isso? De estar numa bancarrota, numa situação serena, trocando o almoço pela janta, e tem um monte de gente em volta. Coitadinho, tadinho, oh meu Deus do céu, dá um copinho d'água aqui para ele que ele está precisando. E aí você muda a tua história, agora você começa a prosperar, você começa a crescer, você começa a dar fruto, você começa a... E agora aqueles que te chamavam de coitadinho têm ódio de você. Aí tu pergunta, o que eu fiz para ele, cara? Eu não mudei nada, eu continuo sendo a mesma pessoa, tratando da mesma forma. Porque existem pessoas que não conseguem administrar o teu sucesso. Tem pessoas que não conseguem cumprir o que a Bíblia fala. Chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. É isso que Jesus nos ensina. Uau, você tinha 2 apartamentos, conseguiu dar entrada no terceiro, glória a Deus, porque agora você tem 3 apartamentos. Culto em ação de graças, eu vou estar lá no culto em ação de graças, chorando de emoção, porque eu lembro a época que tu catava papelão. Eu estava lá contigo e agora eu estou vendo você aqui, eu estou chorando de emoção contigo. É raro isso, meu amigo. É raro isso, meu irmão. Mas é o que a Bíblia nos ensina a fazer. E eu glorifico a Deus, porque nessa igreja as pessoas conseguem se alegrar com a vitória dos outros. Eu agradeço a Deus por isso. Porque nesse lugar, pessoas veem pessoas crescendo e elas não se apequenam, elas pura e simplesmente viram para o lado e fazem assim, qual o caminho que você pegou? Me ensina também aí. Eu já tive o prazer de dar algumas palestras de educação financeira, de empreendimento, de progressão, de investimento nessa igreja. Por quê? Pastor, por que você é tão próspero? Você quer saber? Eu te ensino. Te ensino o espiritual e te ensino a matemática também, a contabilidade, a economia. Você quer, a gente conversa sobre os dois. Pastor, eu quero marcar uma para entender o espiritual, mas eu também quero entender as contas. Beleza, computador, pega a planilha, vamos fazer conta, juro composto, como é que funciona? Mas isso acontece por quê? Porque são homens que descem do pedestal de achar que são senhores de si e têm a humildade de procurar ajuda. Porque aí não é o que o texto diz, mas tem um outro problema aí. Um problema que os homens da sociedade atual têm enfrentado. Eles se acham tão ensimesmados que eles não conseguem pedir ajuda. E aí eles estão falidos, estão destruindo a sua família pura e simplesmente por quê? Por arrogância. Porque não consegue ter a humildade de chegar e falar assim, me ajuda, eu preciso de ajuda.
Eu estou tentando, eu já fiz um monte de coisa. Mas me ajuda, não está dando certo. O que eu posso fazer para melhorar? E com certeza Deus vai colocar pessoas para estender a mão e ajudar ele a sair dessa situação. Mas basta que o quê? Que eles peçam ajuda. Amém? Vamos lá. Precisamos ter maturidade. Que quando dá certo, que quando vencemos, o que vai acontecer? Vão falar mal de você. Vão te invejar. Vão desejar o que é seu. Vou repetir para você, que isso é muito profundo. Você precisa ter maturidade de entender que se está dando certo, quando a gente vencer, vão se levantar contra você, vão te invejar, vão falar mal e vão desejar o que é seu. Estou falando mentira? Falando alguma besteira? Não, pastor, você está falando uma heresia do púlpito, isso não acontece. É isso? É isso, Tayane? Não acontece? É isso? Não acontece assim? É diferente? Tem outra interpretação? É exatamente isso que acontece. Mas eu te digo uma coisa. Se eu não tenho estrutura para suportar isso, como Deus vai te colocar no pódio? É uma pergunta simples. Não, pastor, eu não aguento ouvir ninguém falando mal de mim. Ok, então como é que ele te coloca no pódio? Porque quem fica no pódio fica em destaque. Pessoas que ficam em destaque automaticamente viram o quê? Alvo. É fato isso, meu. É humanidade. Não, eu não tenho estrutura, então tá bom. O Senhor me coloca no pódio, eu não posso te colocar no pódio, você não tem estrutura para apanhar. Você vai fazer o quê? Você vai se matar, vai se enforcar. Se começarem a falar mal de você, então não deixe você vencer. Para te preservar, para cuidar de você. Olha como é que Deus é lindo, como é que Deus é bondoso. Eu não consigo entender. A Jéssica chegou depois e já está vencendo, conquistando. Mas quando a paulada come no couro dela, o que ela fala? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Senhor, Tu és o meu advogado, Tu és o meu ajudador. Me ajuda contra os meus inimigos. Faz com que eles venham por um caminho e fujam por 7, mas me preserva, me guarda. E ela continua o quê? Continua lutando. Ela não para e volta atrás. E talvez você, qualquer coisinha, está doendo demais, vai você ser pequena. E aí o Senhor fala, como é que eu vou avançar contigo no campo de batalha se você não aguenta? Mas deixa eu te dar uma notícia. O Senhor falou ao meu coração de uma forma muito clara. Que esse ano é o ano para você treinar as suas emoções e os seus sentimentos, para você poder suportar maledicência, inveja e subir no pódio. Esse é o ano da transformação, não dos outros. Eles vão continuar agindo da mesma forma que a humanidade age. A mudança precisa ocorrer aonde? Dentro de você. Senhor, me dá estrutura. Senhor, me dá discernimento. Senhor, treina minhas emoções para que eu possa vencer em meio à adversidade. Sabe, há muitos anos atrás, ainda na garagem, eu lembro que eu fiz uma ministração e eu pedi ajuda até o Paulino, que estava terminando a educação física na época. Agora ele já está quase fazendo doutorado nesse negócio, já faz um bom tempo, né? E o que acontecia ali? Eu perguntei, no meio da ministração, eu fiz um debate com ele. Falei assim, você teve aula de natação? Ele falou, sim, eu tive aula de natação. Eu sou especialista, inclusive, em natação de terceira idade, né? Porque minha mulher mandou me especializar nisso, né? Última piada do ano, será que é a última do ano? talvez dê tempo de entrar outra aí, vamos ver. Por enquanto essa é a última, vamos ver se em 30 minutos sai outra. E aí eu perguntei a ele, qual é a técnica que você tem na natação no mar, na piscina, beleza, falamos algumas coisas, e no alto mar? Não, no alto mar é totalmente diferente. E a gente entendeu ali a questão cíclica das ondas. Onde se você não conseguir romper com todas as ondas e chegar até após a arrebentação, você vai ficar tomando onda na cabeça, e aquilo ali, por melhor nadador que você seja, o que vai acontecer? Vai minar tuas forças, vai começar a tirar teu fôlego, você vai beber um pouquinho de água, mais um pouquinho. Quando você vai ver, você não está aguentando mais. Você perde resistência, você perde fôlego, você perde capacidade pulmonar, daqui a pouco você está se afogando. A arrebentação não é lugar para ninguém ficar. Você quer curtir, quer ficar ali boiando? Faz o seguinte, corta todas as ondas e chega lá atrás, depois da arrebentação. Aí lá, o que acontece?
fica igual uma piscina no mar. Quem já viu isso? Quem já viveu essa experiência na praia? E aí você fica lá atrás, aí você fica boiando, pega uma prancha, fica ali um pedaço de isopor, só batendo pé de pato. Cada um tem suas... Mas a questão é literalmente um troféu quando você consegue chegar lá, não é isso? E depois você faz o quê? Você enfrenta tudo de novo, pegando onda, jacaré, surf, né, bodyboard, você vai para você voltar à parede de novo. Aí alguém chega e fala, mas por que não ficar lá o resto da vida? Porque se você é um competidor, se você é uma pessoa que entende que as situações na nossa humanidade são cíclicas, você sabe que se você precisa voltar ao ponto de partida para enfrentar novamente uma nova guerra, vai ser diferente. As ondas vão puxando de outra forma, vão estar quebrando para o leste, quebrando para o oeste, cada hora, 1 hora de meio metro, 1 hora de 1 metro, cada hora você vai enfrentar um desafio diferente, mas você sabe exatamente aonde você precisa chegar. E é exatamente isso que o Senhor tem nos trazido nesse final de ano, nesse momento de virada, para que nós venhamos a refletir. Nós precisamos entender aonde nós precisamos chegar. E se nós ficarmos no meio do caminho, nós vamos continuar apanhando. Não é esse o sonho dele para a nossa vida. Mas isso depende de quê? Depende de nós sermos perseverantes. Nós tomamos a atitude correta para que possamos alcançar a nossa vitória. Amém? Continuando, versículo 15 ao versículo 17 dessa... Abre aí, por gentileza. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaque, sai de nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Então, Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. O que a gente tem aí? Quem já viu essa situação na sua vida? É muito interessante eu dizer, mas na minha profissão, eu já vi isso, tipo assim, uma meia dúzia de centenas de vezes acontecer. É triste dizer isso, eu amo minha profissão, mas lá, não sei lá de vocês, mas na minha, meu amigo, caramba, tem alguém conseguindo, porque estuda, sair meia hora mais cedo. Isso é um absurdo, ele está sendo meia hora mais cedo. Aí alguém chega para você, cara, por que você não começa a estudar também? Tem aí um negócio aí que quem estuda sai meia hora mais cedo. Não, eu não concordo com isso. Cara, mas eu vou estudar também, eu já fiz a documentação para pedir e já autorizaram, o comando já autorizou para eu sair meia hora mais cedo. Eu não concordo com isso. Eu quero estudar também, mas eu não concordo se você está se dando bem ou não. Aí o que ele faz? Faz um abaixo-assinado, corre atrás para tirar a dispensa de sair meia hora mais tarde, mais cedo. Aí o que faz no semestre seguinte? Ele vai passando no vestibular e começa a estudar. Aí tu para e pergunta, caraca, que ele ganhou com isso? É só aquela sensação de que eu não posso ver ninguém melhor do que eu estou. Alguém já viveu isso aqui no seu emprego? Na sua profissão? Não, tem um adicional para o melhor vendedor de 10% em cima do salário. Eu não concordo. Por que se você não bate a meta e vende melhor, você está como se você está o segundo colocado? 3 meses seguidos você é o segundo colocado. Mas você, só porque não ganhou, não concorda. Aí você vai, corre atrás, a empresa vai extinguir aquele adicional. No mês seguinte você vai ao primeiro colocado. O que você ganhou com isso? É um demônio que sopra na cabeça de algumas pessoas para que elas sejam insatisfeitas com todas as vitórias dos outros irmãos. E aí eu digo, a Bíblia é bem clara em dizer, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Esses homens estavam numa situação de um terreno desértico. Você conseguir cavar um poço queria dizer, você conseguiu uma grande prosperidade. O que eles fizeram? Eles não negociaram conseguir junto ao... não, o poço só dá 50 litros de água. E os 50 é dele, não. Era um poço vivo, um poço que jorrava água. Mas em vez de eles negociarem, poxa, eu quero também ter a oportunidade de tirar água para poder dar meu plantio, dar meu gado, para que a gente possa prosperar junto. Não! O que eles fizeram? Não, eu não quero que você prospere. Não é eu quero prosperar contigo. Eu não aceito ver você se dar bem.
Pô, mas tem água para todo mundo. Não, mas aí se eu beber da água, você vai continuar se dando bem. O que eu não consigo é ver você se dando bem. Então o que eu faço? Eu entulho o poço. Eu prefiro parar a água para todo mundo e eu morrer de sede do que ver você prosperar. Será que existe algum alicerce espiritual em alguma coisa boa que você acredita que mexe contigo para fazer isso? Só há uma fonte que te move a fazer uma situação dessa, e ela vem do inferno. Caso você não soubesse, agora você fique sabendo. Você está sendo filho de Satanás se você é um desses emissários. Mas eu glorifico e exalto ao Senhor, porque hoje é a noite de transformação. Hoje é a noite de você se libertar. Se você tem permitido que esses pensamentos venham a correr pela sua mente, nós vamos orar essa noite para que haja transformação na tua vida. E eu agradeço a Deus, porque não somos somente nós, mas nós temos a internet junto conosco. Então talvez você fale, pastor, isso é para mim? Eu estou entregando o que eu recebi. Porque uma coisa que eu faço é não guardar o que não é meu. É uma coisa que homens de Deus têm que fazer, é isso. Eu não fico, Senhor, mas vem cá, quando eu falar isso que o Senhor me deu, é para alguém específico? Tem um CPF que eu já penduro aqui? Meu amigo, isso não é função minha. Isso é o Espírito Santo trabalhando na tua vida. Mas uma coisa é certa, se você está sendo influenciado por esse Espírito, eu posso ter certeza de te dizer, isso não vem do céu. Isso não vem do trono de Deus. Isso é coisa de Satanás influenciando a tua vida. E você precisa dar fim nisso hoje. Não é amanhã, não é o ano que vem, é hoje. Em nome de Jesus, você tem que se libertar disso. Amém, igreja? Pois bem, primeira coisa que o Senhor manda te alertar. Quando os inimigos vierem, eles vão tentar o quê? Tirar sua fonte de vida. Tirar sua fonte de vida? Nesse caso, a água literalmente é o quê? A água é vida. Amém? Você não precisa ser bioquímico para entender isso. Se você parar de comer por 7 dias, o que acontece? O que acontece? Você vai sentir fome, vai emagrecer. Vai o quê? Começar a depredar a sua musculatura, não é isso? Primeiro fonte de gordura, depois proteína muscular, e você vai perdendo, você vai secando. Fica 7 dias sem beber água, o que acontece contigo? Você morre. Você não fica 7 dias, para começar. Então eu posso te dizer que água é o quê? É vida. Eu tenho alicerce para isso, posso construir dessa forma. Perfeito? Então a primeira coisa que eles vão tentar é o quê? Secar a tua fonte de vida. E o que eles fazem? Não importa se eu vou morrer, ele morre comigo. Entulha os poços. Mas estamos no deserto, cara. Vamos fazer o seguinte, tenta roubar o poço dele. Sei lá, é uma coisa mais lógica. Não interessa. Eu prefiro entulhar e parar de jorrar. Morre todo mundo, mas ele não pode continuar vivo. Meu Deus do céu, que profundo isso, hein? E o mais triste é que essa mesquinharia ainda é vista nos dias de hoje. Infelizmente, eu já vi algumas histórias exatamente assim. Misericórdia. Pode falar misericórdia, porque é misericórdia mesmo. Segunda coisa que vão tentar fazer com você, se você prosperar, sabe o que é? Te expulsar do convívio. Você está no meio de um monte de pessoas medíocres. Você compra um carro mais bonito, um carro mais caro, o que acontece? Daqui a pouco já começam a te dar gelo. Você é promovido no emprego, eles começam a te dar gelo. Tua mulher fica loura, eles começam a te dar... Porque é caro, ter mulher loura é caro, meu amigo. Então se você tem mulher loura é porque você está com dinheiro. Amém, irmãos? Viu? Ainda dava tempo para mais uma piada. Gostou aí? Já encaixou aí? 10 minutinhos ainda, mas não deu tempo. O fato é, você começa a ser diferente. O que acontece? Eles começam a te isolar. Você começa a ser tirado do convívio. Foi exatamente isso que acontece com o homem de Deus. Ele prospera, ele não está fazendo mal a ninguém. O rei chega junto com o seu general e faz o quê? Olha só, você está prosperando demais, está incomodando. Mas o que eu fiz? Eu pilhei vocês em alguma coisa? Eu estou devendo imposto? Não se trata disso. É que a gente não está conseguindo suportar ver a tua prosperidade. Olha que profundo, Yuri. Eu olho para você e a tua alegria, a tua felicidade, a felicidade da tua mulher e dos teus filhos me incomoda. A unha de acrigel da tua mulher me incomoda. Olha o mistério aí, ó, aleluia. É caro o negócio, hein? A outra está rindo. Agora você está rindo, né? Eu falei da mulher, ela ficou... Olha aí, ela está andando de unha de acrigel, cara. Meu Deus do céu.
O cara está prosperando muito, não é possível. É prosperar ou não é prosperar? Você tem um carro anos 80, passou por um carro 2000, 90 e pouco. Porque às vezes as pessoas não entendem isso, que prosperidade muitas vezes é evolução. As pessoas pensam o quê? Eu estava aqui agora, estou andando de lancha. Só não anda domingo não, porque domingo é dia de culto. Andando de lancha no sábado. Não é isso que é prosperidade. De repente a prosperidade é você estar num lugar que está ganhando salário mínimo e agora você está ganhando um adicional de 20% em cima do salário mínimo por uma situação de compensação orgânica. Sei lá. Você está prosperando? Você começou a prosperar. De repente eu estava numa situação que eu ganhava 2 salários, e agora eu estou num outro que vai ganhar os 2 salários, eu vou ganhar um ticket de alimentação que vai dar mais um salário só de ticket. Está prosperando? Está prosperando. Está andando de Chevette, agora eu consegui andar de Chevette dos anos 90, estou comprando agora uma Uno 2005. Está prosperando? Está prosperando. Acredite, porque a pessoa está o quê? Andando para frente. E talvez esse seja um dos grandes problemas de muitas pessoas dentro da igreja. E a gente conversava com uma pessoa sobre isso ontem. E eu fiquei olhando aquilo e falei, eu não acredito que eu estou tendo essa conversa não, cara. A pessoa, não, eu queria tanto ter o carro X, mas o carro X0 está 100 e tantos mil, e eu não tenho condições, e é por isso que eu estou com o meu. Eu falei, pô, vamos lá, nós vamos fazer umas contas rápidas aqui. Passou rapidamente na minha cabeça, o carro dessa pessoa é 2012. A gente está em 2023, entrando em 2024. Tá certo, ela não consegue comprar o zero. Mas será que ela não consegue comprar um 2015? Um 2016? Porque a pessoa entende que felicidade é somente ela sair de onde ela estava para um carro zero. Olha só que profundo isso. Essa pessoa não estava conseguindo visualizar que dar um passo a mais era uma conquista. Que dar um passo a mais já era uma vitória. Então, por causa disso, ela estava triste, porque não conseguia, de onde ela estava, dar um passo cumprido para chegar onde? No carro zero. Então, eu convido você a saber administrar nas suas emoções as pequenas conquistas. Porque muitas pessoas não conseguem sentir alegria plena, vencer plenamente, ter realizações, por quê? Não consegue se alegrar sobre o pouco. E a Bíblia fala de uma forma muito clara, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Eu vou te dizer que eu agradeço a Deus por essa passagem. Sabe por quê, minha esposa? Por um motivo simples. Porque se você sobre o pouco não conseguiu ser fiel, e de repente o Senhor chega e fala assim, cara, eu vou te dar um clique para voltar para a situação anterior, para você dar uma respirada, você cai o quê? É um capítulo só, é 1 quilômetro só que você anda para trás. Se de repente você tivesse prosperado tudo aquilo que você sonhava prosperar, e de repente ele fala, cara, eu vou perder essa vida, se eu deixar ele aí eu vou perder ele, Mamão está prendendo ele, ainda dá tempo, tira agora rápido ele, e volta para a situação que estava, talvez seja muito grande o tombo. Então esse versículo traz esse subsídio, eu vou botar você sobre um pouco, eu vou ver como você se comporta sobre esse pouco que eu estou te colocando. Como é que fica as suas emoções? Você está soberbo? Como é que ele está? Ele continua a mesma pessoa, ele continua tratando as pessoas, ele continua se preocupando, ele continua indo no evangelismo. Como é que ele está? Não, tá, manteve. Ah, é? Manteve? O que Deus faz? Dá outro upgrade. Alguém conhece histórias desse tipo? Eu conheço um monte. Um monte. Mas, infelizmente, algumas pessoas pensam, não, a prosperidade é eu comprar uma casa nova ano que vem. Ei, calma. Será que é esse o projeto? Ou será que ano que vem você vai para um aluguel um pouco mais caro, porque é um lugar de mais dignidade? Nesse lugar de mais dignidade, você vai conhecer novas pessoas, essas novas pessoas vão te trazer uma porta de emprego diferente. Olha só, é história sendo construída. Mas o problema é que as pessoas querem estalar o dedo e já vê a resposta. Mas ele foi expulso do convívio. Sabe o que aconteceu? Ele foi em paz. Mas sabe por que ele foi em paz? Porque ele lembrava da palavra profética que tinha sido entregue a ele. E na palavra profética dizia o quê? Permaneça nessa terra por mais um tempo. Deus falou para ele que ali seria a morada eterna dele? Não. Então, quando veio a expulsão, ele ficou em depressão, ficou triste? Não. Ele pegou a tenda, pegou as coisas dele e falou assim, cara, bem que Deus falou
que eu ia me mover em pouco tempo. Janela de oportunidade. Deu. Estão se levantando contra mim para me sair da zona de conforto. Eu vou para um outro lugar. Que outro lugar? Senhor, lembra que o Senhor me mostrou a primeira vez? Faz o seguinte, é para ir para o Egito agora ou tem um outro lugar novo? Porque o que eu quero é estar no centro da tua vontade. E assim ele fez. Só que quando ele se moveu, o que aconteceu? Primeira coisa que ele fez, eu preciso restaurar minha fonte de vida. E nessa de restaurar a fonte de vida, o que ele fez? Cavou um novo poço. E o que aconteceu? Jorrou água. E qual o próximo passo? Vieram os invejosos, os inimigos e combateram contra ele. Senhor, é para me ficar aqui? O que o Senhor falou? Se mova. Aí ele foi para outro lugar. Chegou no outro lugar, o que ele faz? Estou no deserto. O que eu preciso inicialmente na minha vida? Vida. Então o que ele faz? Cava outro poço. Arregaça as mangas e vai ao trabalho novamente. Ai, aqui não tem, vamos morrer. É isso que ele fez? Ficou choramingando de canto? Não, arregaçou a manga com os homens dele e vamos cavar um poço. Só que quando você está no centro da vontade do Senhor, o que ele faz? Ele faz a tua mão prosperar. E aquele homem foi, achou água de novo. Só que o que a Bíblia fala? Vieram os inimigos mais uma vez e contenderam contra ele. E ele perguntou, Senhor, é para ficar aqui? O Senhor falou que, na rota, a porta, vai. E agora ele estava o quê? Indo para um outro lugar. E quando ele chega no terceiro lugar, o que ele faz? Local de depressão, para ficar chorando dos outros dois povos, dos outros dois poços que me foram roubados, que tiveram água. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Então por que você está permitindo que o passado te aprisione dessa forma? Por que você está permitindo que as vitórias que te foram roubadas no passado te aprisionem? Chega de chorar pelo passado. Está na hora de você pegar as ferramentas e cavar um novo poço. Se o Senhor te moveu, não adianta ficar pensando nas águas que se passaram. Está na hora de você falar, Senhor, se foi aqui que o Senhor me plantou, então prospera minhas mãos. E foi exatamente isso que esse homem fez. Ele abriu o terceiro poço, só que dessa vez ele olhou para um lado, olhou para o outro, e o que aconteceu? Ninguém veio contender com ele. Ninguém veio entrar em guerra com ele. E agora ele vê o quê? Nesse poço, água jorrando. E agora ele está o quê? Com perspectiva de o quê? Agora vai dar certo, mas o Senhor faz o quê com ele? Se move mais um pouco. Estende um pouco mais suas tendas. E aí a gente vai entrar. Versículo 22 ao 24. E a palavra diz, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa desse. Ele deu o nome de Helbat, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Ele não ficou chorando que vai amaldiçoar a vida daqueles que... Não. Aquilo ficou, aquilo passou. Deus olhou para mim com um olhar carinhoso e o quê? Me honrou em meio ao meu sacrifício. Você está entendendo a diferença de fala? É muito parecido, a guerra é a mesma, mas o resultado é totalmente diferente. E aquele homem chega, Senhor, eu quero te agradecer, porque aqui, agora eu vou prosperar. Só que, isso que é o lindo, ele se move mais um pouco. E aí ele vai, dali Isaac foi para Berseba, versículo 23, no 24. E enquanto ele se movia, enquanto ele andava, enquanto ele seguia em obediência, e eu quero que você entenda bem isso. Não foi escondido em casa, não foi murmurando, não foi duvidando, não foi chorando pelo passado. Ele continuava trabalhando, ele continuava agindo, ele continuava obedecendo. E aí, por causa disso, naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema, porque eu estou contigo. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Aleluia. É a hora de dar glória a Deus. Pode dar glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? Ele continuou prosseguindo, lutando contra as dificuldades. Ele continuou acreditando. Ele continuou prestando atenção
no qual era o sonho de Deus para a vida dele, até que o Senhor se apresenta para ele e fala, eu vou te abençoar e eu multiplicarei. Calma aí, em algum momento disse que ele ficou pobre no meio da história? Ele era riquíssimo. E Deus disse o que com ele? Porque você continua andando no centro da minha vontade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te prosperar. Coisa extraordinária isso, né, cara? Meu Deus do céu. Por mais que você já seja rico, eu estou contemplando o teu coração que essa riqueza não te afastou de mim. Você continua me obedecendo. Então sabe o que eu vou fazer? Vou te dar mais ainda. Sabe por quê? Porque ele era um bom patrão, ele era um bom senhor. Então, porque ele sabia cuidar das pessoas, então Deus fala assim, aumenta os domínios dele. Porque ele continua sendo um servo justo e fiel. Sabe? A visita do Senhor vem a ele. E ele escuta que está dando tudo certo, que vai prosperar. Eu pergunto para você, o que você faria no dia seguinte, se Deus fala isso para você? Sinceramente, o que você faz no dia seguinte? Você quer ser sincero? Eu vou falar aqui o que me vê aqui por intuição. Não vou nem falar por revelação, não. Vou falar por intuição. Que você sairia amanhã, 8 horas da manhã, primeira loja de rede que você passasse, você ia comprar uma rede bonita, king size, ia caçar um coqueiro, ia pendurar essa rede, ia contratar um candango só para tirar o coco para você botar no isopor, e o outro para pegar do isopor, pegar gelo, e para você ficar tomando água de coco nessa rede. Estou mentindo? Porque se eu estou mentindo, por que você vive entrando em pirâmide? Porque você quer ter lucratividade fácil. Você, o cara prometeu que vai dar 5% ao mês. Chuta que é laço, meu amigo. Mas muitas pessoas querem o quê? O ganho fácil. Lei de Gerson, eu quero me dar bem. E aí acaba entrando por onde não deve. Sabe? Aquele homem fez exatamente o quê? Ele continuou perseverando no Senhor. E é isso que é fantástico, é um exemplo para nós levarmos para a nossa vida nesse ano. Nós precisamos trocar, nós precisamos vencer, nós precisamos seguir. E eu termino te chamando ali, o 25 ao 27. Vencer e se preparar para a próxima vitória é bênção de Deus. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Foi isso que ele fez. Quando Deus fala para ele que ele vai prosperar, que Deus é com ele, o que ele faz? Ele invoca o nome do Senhor, ele faz um altar. Ele ali arma um acampamento, os seus servos cavam outro poço. Pô, mas ele já não ouviu que vai prosperar, que vai enriquecer, que vai ficar bilionário. O que esse cara quer mais? Ele sabe que para que isso aconteça, ele precisa continuar produzindo. Deus não trabalha com vagabundo. É fato isso. Encostado, eu estou aqui para ver se vai chover amanhã, para ver se o mar enche, que às vezes de repente o peixe fica na areia, eu vou lá catar. Deus não trabalha com preguiçoso. Deus trabalha com trabalhador. Deus prospera trabalhador, gente que faz acontecer. E é um exemplo clássico, que esse homem já está ficando milionário, ele tinha ficado milionário, está agora ficando bilionário. Mas eles fazem o quê? Cavam outro poço. Em cima de onde Deus falou que haveria promessa, ele vai lá e bum, cava outro poço. Só que tem uma coisa interessante. Por aquele tempo veio Abimeleque de Gerar com Alzate, seu companheiro pessoal, e Ficol, comandante dos seus exércitos. E Isaac lhes perguntou, por que vieram a mim, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Meu Deus. E por isso dissemos, façamos o juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Meu irmão, o ano está acabando. E Deus está te dando uma nova oportunidade. E essa oportunidade é uma oportunidade de recomeço. Ele estava diante daqueles que oprimiram ele, que expulsaram, que humilharam. E eles estão indo ali agora para reconhecer que ele era um homem de Deus.
Eles reconheceram, Deus é contigo. A gente sentiu isso. E a gente está aqui agora para fazer uma aliança contigo. Sabe o que a palavra fala? Isaac expulsou eles, humilhou eles, pisou na cabeça deles, ameaçou eles de guerra. Sabe o que Isaac fez? Ele ofereceu um banquete àqueles homens. E eles sentaram, comeram e beberam. E mais, no acampamento de Isaac, aqueles homens dormiram. E quando acordaram, a Bíblia fala que na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. E depois Isaac os despediu. E eles partiram em paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. Quem recebeu a maior paz nessa história? Quem recebeu a maior paz nessa história? Abimeleque? Seu general? Quem recebeu a maior paz foi Isaac. Ele foi o maior abençoado nessa história. Mesmo em minhas perseguições, continue firme trabalhando. Seus opressores vão reconhecer que você é filho do Altíssimo. E eles podem até se arrepender e te procurar. Mas lembre-se, você precisa perdoar. A fórmula desses últimos minutos do ano, antes da gente dobrar nosso joelho, eu preciso te dizer, você precisa perdoar. Você precisa fazer como ele, faz um banquete, despede em paz, deixa aí, começa de novo. E a palavra profética desse ano está lá no versículo 32, que diz o seguinte: naquele mesmo dia os servos de Isaac, enquanto aqueles homens estavam indo embora, e aquele homem está ali gozando de alegria e paz, porque a história se resolveu, ele se libertou. Eu fico imaginando, Senhor, Senhor, patrão, patrão, patrão. E ele ali, meu Deus, e a caravana indo embora, ele ali, caramba, consegui tirar esse peso de cima de mim. Senhor, Senhor. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia os servos de Isaac vieram lhe falar que o poço que eles haviam cavado agora jorrava de água. Eu profetizo sobre a tua vida, que em nome de Jesus, esse ano vai ser um ano de desentulhar poços. Esse é um ano de começar a história novamente. Eu quero convidar você a dobrar o teu joelho agora, que a gente vai orar. Nós vamos terminar esse ano com o nosso joelho dobrado, clamando ao Deus Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Mas antes de orar, eu quero que você faça uma introspecção sobre os teus passos, sobre tuas atitudes, sobre a tua história. Eu não sei o quanto o inimigo tem tido autoridade para entulhar os poços da tua vida, para impedir que a bênção seja notória sobre ti. Mas eu quero clamar ao Deus Todo-Poderoso, que abra os teus olhos nesse momento, para que você veja onde foi que houve a legalidade, onde houve o toque do inimigo, para que você possa agora, em nome de Jesus, chamar esses homens à conversa, recomeçar a história. Está na hora de mandar ir, está na hora de recomeçar a história. Está na hora de se libertar em nome de Jesus. Está na hora de... Está na hora de fazer o possível, para que Deus possa fazer o sobrenatural, para que Deus possa fazer o impossível. Talvez você tenha cavado muitos poços, mas o Senhor manda te dizer, você só precisa tomar a atitude correta para que eu possa fazer as águas jorrar.